Bom, Luciano, esse impasse, né, inclusive com o risco de judicialização em torno dessas mudanças que estão sendo propostas na gestão dos consórcios de saúde, pelo menos agora tem um bombeiro. O prefeito de Sobral, Ivo Gomes, que participou dessa reunião dos prefeitos ontem na prece pela manhã, ele chegou para apaziguar e colocar que não seria bom os prefeitos já partirem para esse ataque, vamos dizer assim, para essa indisposição e para essa defesa de entrar realmente na justiça para questionar o decreto que foi assinado pelo governador Camilo Santana no final agora do ano, onde estabelece que sejam adotados critérios de seleção e formas técnicas para a ocupação dos cargos que hoje estão aí gerindo, que estão à disposição para gerir esses 21 consórcios de saúde. Luciano, essa questão toda já vem se arrastando, na realidade, ela se tornou pública. Os consórcios de saúde, eles foram criados lá no governo Cid Gomes. Foi uma forma que encontrou-se, inclusive de muito elogiada, o próprio Ministério da Saúde elogiou os consórcios pelo seguinte: é uma partilha na gestão de equipamentos de saúde que são importantíssimos aqui para a prestação de serviço para a população. Pegou-se as policlínicas e os CELs, que são os Centros de Especialidades Odontológicas. Os municípios, junto com os estados, entram na partilha de recursos e no gerenciamento desses equipamentos. A gente não pode perder de vista, Luciano, que o que está na frente dessa briga, o que está causando toda essa polêmica, são os prefeitos querendo manter o seu poder político, a sua influência na indicação, na nomeação de cargos e principalmente, Luciano, na gestão de recursos públicos que são carreados, lógico que tem parceria dos municípios, para esses equipamentos. Mas o grande volume de recursos é transferido pelo governo do estado para os consórcios. E para os ouvintes e internautas entenderem melhor, os consórcios que são responsáveis pela administração das policlínicas e centros de especialização odontológicas geram esse poder político, como disse o Beto Almeida, porque o prefeito que o preside ou os prefeitos que os presidem têm esses cargos de executivos à disposição, com salários que podem chegar até R$10 mil, e aí dá um poder político, porque muitas vezes o prefeito que administra o consórcio passa a ser referência dentro de uma região e acaba exercendo um poder político além dos demais colegas e também dentro do próprio município, onde quer queira ou não, Beto Almeida, quando você está na linha de frente, você passa a ser procurado pelas lideranças políticas para facilitar uma consulta, para facilitar um atendimento, e aí vem convertendo-se, assim, o poder político em poder eleitoral. Só para o nosso ouvinte ter ideia, são em torno de 258 cargos que estão aí numa seleção pública que a Secretaria de Saúde do Estado está mantendo, inclusive com inscrições abertas até dia 9, portanto, até quinta-feira. Quem tiver aí o interesse pode participar, para diretor de policlínicas, para diretor dos CELs, para secretário executivo, os prefeitos... Obedecendo a critérios técnicos, que é um processo de seleção aberto pela Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, o que contraria os interesses de alguns prefeitos que querem manter naturalmente o poder político de indicar aliados apadrinhados nessa estrutura administrativa. Nessa estrutura toda, exatamente. Essa é a questão. Beto Almeida, depois da extinção do Tribunal de Contas dos Municípios, TCM, ficou a cargo do TCE a responsabilidade pela apreciação e pelo julgamento das contas dos recursos públicos que, como eu disse, passam pelas câmaras municipais e pelas prefeituras. Mas o TCE, ao longo desse período, após a extinção do TCM, tem sido pouco transparente ou tem deixado de lado a prioridade de informar e levar ao cidadão as demandas ou informações mesmo sobre o resultado de julgamento de contas de quem passou pelas prefeituras ou está nas câmaras municipais e administrações municipais e gerencia o dinheiro do contribuinte. A sensação que dá, Luciano, é de que, na realidade, o TCE não conseguiu incorporar com a agilidade,
com o empenho necessário as atribuições do antigo Tribunal de Contas dos municípios, de fiscalizar e de ser mais rigoroso, de mais atento mesmo em relação ao que se passa nas prestações de contas municipais. E olha que o Valdomiro Távora está voltando a assumir, ele pela quarta vez como presidente do TCE, mas agora com um aspecto diferenciado. É a primeira vez que ele está assumindo aí o Tribunal de Contas com essa função de fiscalizar os municípios num ano eleitoral, que é um ano em si já bastante complicado. Para além disso, tem uma pressão sobre o novo presidente, Luciano, que é exatamente a conclusão das auditorias que foram começadas no ano passado ainda, Luciano, em cima dos consórcios de saúde. Porque essa briga, ela não é recente, ela foi desde o ano passado, quando começou exatamente a surgir na Assembleia Legislativa as denúncias de malversação de recursos públicos, de uso político, e isso acabou resultando num pedido de auditoria a ser feito pelo TCE, que é o órgão de contas do Estado, o único que existe até agora, em alguns consórcios, como é o caso do Vale do Curu, por exemplo, como é um dos maiores, como é o caso de Iguatu, como é o caso de Camusim. Só para a gente ter ideia, essa briga política, por exemplo, ela envolve muito dinheiro. Em 2018, o último dado que a gente tem, porque 2019 não fechou ainda, mas em 2018 foram 106 milhões de reais colocados para tocar o funcionamento desses 21 consórcios de saúde. E a transparência e a forma de prestação de contas dele não é exatamente algo a se louvar. Além disso, a gente vê que essa briga que existe é exatamente naquilo que nós já falamos, pelo poder da influência, pela capacidade que o prefeito que preside o consórcio tem, Luciano, de nomear seus aliados políticos. A gente viu que Quixadá, por exemplo, quem tinha o principal cargo de comando de secretário executivo lá no consórcio, por exemplo, ali da região do Quixadá, do Sertão Central, era exatamente o genro do prefeito Hilário Marques, do prefeito de Quixadá. A sucessão acontece, e isso, as influências acontecem em todos os outros. A briga, por exemplo, no consórcio de Iguatu foi exatamente por questão política entre o então presidente do consórcio, que era o prefeito lá da cidade vizinha do Dr. Valdinei, Luciano? Jucás. De Jucás, com o deputado Agenor Neto de Iguatu. Eram aliados, brigaram, e daí o prefeito de Jucás se aliou ao prefeito atual lá de Iguatu, e isso gerou toda uma polêmica que acabou resultando nas denúncias aqui na Assembleia Legislativa. A mesma coisa em Camusim, briga entre o Sérgio Aguiar e o Romeu Aldigueri. Ou seja, o TCE precisa também dar sua contribuição, mostrar a sua agilidade, dizer a que veio, que é uma corte que precisa dar esse retorno para a população cearense. Por sua vez, o doutor Cabeto, que é o novo secretário de Saúde, ele precisa ter o apoio, como já tem demonstrado que tem, do governador Camilo Santana, de colocar critérios técnicos e principalmente cobrar resultado da gestão, Luciano.